Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a conclusão. Nós vamos estudar um pouco sobre o que nós devemos colocar na conclusão, quais critérios nós precisamos atender e também vamos fazer uma revisão geral na introdução e no desenvolvimento. Para isso, nós vamos utilizar a redação que eu estou exemplificando para vocês desde o início desse bimestre, sobre o trabalho e a dignidade humana. Né? Foi tema da redação de 2010 do Enem. E é sobre isso que nós vamos trabalhar. Bom, eu vou apresentar minha tela aqui para vocês. E já já vocês irão visualizar. Ok? Então, notem o seguinte. Tema de 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. Nós fizemos essa introdução, fizemos juntos, fizemos os 2 parágrafos do desenvolvimento e também fizemos a conclusão. Primeiro, vou ler toda a redação e vou destacar pontos importantes em cada uma dessas partes, ok? Então vamos começar. Em virtude da dignidade de trabalhar, homens e mulheres sujeitam-se a qualquer tipo de função, mesmo que para isso ganhem salários justos e cumpram cargas excessivas de trabalho, o que fere os direitos do trabalhador. Tais eventos ainda ocorrem na sociedade contemporânea e merecem atenção. Observa-se que, em vista da taxa exorbitante de desemprego no Brasil, uma oportunidade de trabalho é imperdível, mesmo que as condições oferecidas sejam inadequadas. Homens e mulheres ainda aceitam receber salários diferentes pela mesma função. Segundo a revista americana Forbes, um chefe de cozinha ganha 28,1% a mais que uma chefe de cozinha que desempenha a mesma função. Mulheres que desejam ter seu próprio restaurante e ingressar na carreira deparam-se com essa realidade e sujeitam-se a ela em busca de novas oportunidades. Ademais, ao descumprimento das horas de trabalho ideais aos empregados. Certo seria que o funcionário cumprisse até 2,2 mil horas de trabalho anuais, como diz o pesquisador Sadi Dalrosso, em vista dos direitos garantidos pela Constituição e pela CLT. Infelizmente, muitos trabalhadores são explorados e chegam a cumprir quase o dobro de horas permitidas de trabalho por semana, de acordo com Dalrosso. Há ainda escravidão no Brasil. A plataforma de notícias Brasil 247 apresentou que entre os anos de 1996 e 2013, cerca de 50 mil trabalhadores foram resgatados de situações de trabalho escravo e outras dezenas de milhares de trabalho forçado. Portanto, cabe ao governo federal instituir um novo órgão fiscalizatório para os postos de trabalho, sobretudo os que estão em zonas rurais, além de criar um novo sistema de contratações que forneça dados online. Dessa forma, o governo poderá identificar trabalhos em condições precárias e diferenças salariais, tomando medidas mais rígidas contra os empresários que descumprirem as normas e leis constitucionais referentes ao trabalho. Bom, vamos à introdução. Destacar alguns pontos importantes que vocês já sabem, mas vamos reforçar nesse vídeo. Primeiro, abordagem ao tema. Lembra lá, introdução ATP, abordagem, tese, problemática. Abordagem, tese, posicionamento. Em virtude da dignidade de trabalhar, já estou relacionando ao tema. É muito interessante começar com em virtude de alguma coisa, nós já falamos isso. Então, em virtude de trabalhar, homens e mulheres sujeitam-se a qualquer tipo de função. Olha ali, ó. Abordamos o tema. Perfeito. Depois, eu, o escritor, você, escritor da sua redação, tem que apresentar o seu ponto de vista sobre o tema que você abordou.
Então, olha só, eu apresentei o tema que, para ter a dignidade de falar, olha, eu tenho um trabalho, eu ganho meu dinheiro, homens e mulheres sujeitam-se a qualquer tipo de função. Na minha visão, o que acontece com isso? Eles acabam ganhando salários injustos e cumprem cargas excessivas de trabalho. Esses dois problemas são, juntos, a minha tese. Tá? Isso é muito importante. A sua tese tem que ficar clara. Eu não posso dizer assim, sujeitam-se a qualquer tipo de função, perdendo, então, sei lá, seu prestígio. Ponto. Peraí. Mas de que forma um homem ou uma mulher perde prestígio pela dignidade de trabalhar? Isso é muito vago. Então, não deixe nada vago na sua redação. Seja claro. Quando você terminar a sua introdução, você tem que identificar, fazer esse espaço que eu estou fazendo. Eu abordei o tema? Sim. Eu apresentei uma tese? Sim. Qual é a minha tese? Eu apresentei que, relacionado ao assunto, existem alguns problemas. Os problemas A, problema B, problema C. Muito bem. Isso está claro? Será que quem for ler a minha redação vai compreender isso? Então, são algumas perguntas que você tem que responder. Merecem atenção. A gente fecha com o posicionamento. Já falei para vocês também. O desenvolvimento tem uma função muito importante. Provar a tese. Então, você apresentou uma tese relacionada ao tema abordado. Você precisa provar essa tese. Provar que, de fato, o que você está falando, você está dizendo, olha, os trabalhadores ganham salários injustos e cumprem cargas excessivas de trabalho. Você vai usar o desenvolvimento para provar isso. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu estou provando que há salários injustos, tais como as diferenças salariais entre homens e mulheres. Ok? No segundo parágrafo do desenvolvimento, eu abordo o outro problema que eu coloquei lá em cima, na minha tese, que é cargas excessivas de trabalho. Então, aqui eu estou dizendo que o ideal, de acordo com a Constituição e com a CLT, é que o trabalhador cumpra 2,2 mil horas de trabalho por ano. Infelizmente, há pessoas que cumprem até o dobro disso. E, bom, citei o nome de um pesquisador para embasar minha redação, dar prestígio. Apresentei alguns dados. Brasil 247 é um site conhecido relativamente. E, bom, terminei aqui falando que existe trabalho escravo no Brasil, existem pessoas também em trabalho forçado. Perfeito. Provei a minha tese. Usei 2 parágrafos para provar 2 problemas que eu apresentei lá em cima, aqui em roxo. Salários injustos, cargas excessivas de trabalho. Se você não encontrar, se essa parte em roxo aqui não ficar bem clara na sua introdução, nem adianta você fazer desenvolvimento. Porque você não vai saber o que você vai colocar no desenvolvimento. Se não ficar claro nem para você qual é o problema que você enxerga, então como que você vai provar aqui embaixo um problema que você nem apresentou? Tá? Então isso é muito importante, você precisa notar, precisa ter isso em mente. Bom, por último, o parágrafo da conclusão. Vale muitos pontos mesmo. Na conclusão está a proposta de intervenção. Também é chamada de proposta de solução. Então, quando você apresentou seus problemas lá em cima, eu apresentei aqui no caso salários injustos, cargas excessivas de trabalho. Eu provei que esses 2 problemas existem no Brasil, no meu desenvolvimento. Agora, a conclusão tem um único propósito, uma única função. Eu, Pietro, depois de provar que os problemas existem, eu tenho que dar uma solução para esses problemas.
Como esses problemas podem ser solucionados? Exatamente isso que eu vou colocar na conclusão. Então, por exemplo, os 3 pontos, tá, que nós devemos responder. Ó, vou colocar aqui para vocês. Qual a proposta? Qual a proposta para resolver o problema? Chamada de proposta de intervenção. Quem é que vai resolver o problema? Como esse alguém vai colocar essa proposta em prática? Então, são 3 perguntas que precisam ficar claras para você na hora de construir a sua conclusão. Primeiro, qual é a sua proposta para poder resolver o problema? Pensa um pouquinho. Qual é a minha proposta? Minha proposta é essa. Ok. Beleza. Segundo ponto. Quem é que vai resolver esse problema? Quem é que vai resolver o problema? É a sociedade? É a raça humana? É o governo federal? É o estado de São Paulo? É o governador do Rio de Janeiro? É a comunidade científica internacional? São as ONGs? São os grupos que defendem as minorias? Quem é que vai resolver o problema? Tá? Então, primeiro, qual é a sua proposta para resolver o problema? Segundo, quem é que vai resolver esse problema? E terceiro, como esse alguém vai colocar sua proposta em prática? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, prático, tá? Portanto, diminuir um pouquinho. Portanto, cabe ao governo federal, aqui eu estou dizendo quem vai executar a proposta, tá? Quem é que vai fazer essa proposta? Colocar ela em prática? O governo federal, já estou dizendo. Tá? Primeiro passo, preciso de uma palavra, um termo, para iniciar a minha conclusão. Você pode utilizar sendo assim, dessa forma, portanto, em virtude de tudo que foi mencionado. Procure outras. Existem inúmeras expressões aí. Escolha algumas e tente memorizá-las, né? Para você poder variar um pouco na sua redação. Não grava só o portanto. Logo depois desse termo, para iniciar a conclusão, nós vamos escrever aqui: cabe, resta, tá? É função do. Então, é função do governo federal, cabe ao governo federal, resta ao governo federal. São algumas expressões que eu vou usar logo depois da primeira expressão da conclusão. Então, olha só, portanto, expressão conclusiva. Cabe, estou dizendo já, fazendo uma referência para quem é que vai resolver o problema. Cabe ao governo federal. Pronto, já disse aqui quem resolve a parada. Tá, cabe o que ao governo federal? O que o governo federal tem que fazer? Entendeu? Qual é a proposta para o governo federal? Vai ser a seguinte, ó. Instituir um novo órgão fiscalizatório para os postos de trabalho, sobretudo os que estão em zonas rurais, além de criar um novo sistema de contratações que forneça dados online. Bom, então, tudo isso que está sublinhado aqui é a minha proposta. Então, vamos lá embaixo. Eu tenho quem vai resolver a redação? Quem vai resolver a proposta? Tenho. Ok. Eu já tenho a minha proposta? Tenho. Ok, minha proposta é criar um novo órgão para fiscalizar os postos de trabalho dentro das cidades e principalmente no campo. E também criar um sistema de contratações que forneça dados online. Então, nós poderemos verificar, por exemplo, pessoas que estão na mesma função, mas que recebem salários diferentes, ou pelo seu gênero, tá? Sexual, ou pela sua cor, ou por religião, ou outras questões. Tá?
Então, eu tenho quem vai resolver, eu tenho minha proposta, e agora, como esse alguém vai resolver, vai executar a minha proposta? Como que o governo federal, que eu coloquei aqui que é um responsável, vai colocar a minha proposta em prática? O que ele precisa fazer para colocar essa proposta em prática? Dessa forma, o governo poderá identificar trabalhos em condições precárias e diferenças salariais, tomando medidas mais rígidas contra os empresários que descumprem as normas e leis constitucionais referentes ao trabalho. Então, eu estou dizendo aqui. Então, como é que nós vamos fiscalizar e resolver esse problema? Tá? Como essa proposta de fato vai se concretizar? Quando acontecer isso que está em azul. Então, eu preciso dessas três partes importantes. Quem é responsável por colocar a minha proposta em prática? Qual é a minha proposta para resolver o problema? E como essa minha proposta pode ser executada? Bom, eu poderia aqui colocar outras coisas. Tá? Por exemplo, oferecendo à Polícia Federal um novo treinamento junto à Secretaria do Trabalho para investigações nessa área. Enfim, é uma forma de como executar. Tá? Então, preciso dessas três partes, é muito importante. A redação do Enem vale 1000 pontos. Desses 1000 pontos, 200 pontos estão em cima disso aqui. Só isso aqui. Tá? Então, assim, se você construir uma boa proposta de intervenção, né, dizer a quem ela se refere, quem deve colocá-la em prática, qual é a sua proposta, como colocar essa proposta em prática, dar todas as suas informações, ser específico, direto, objetivo, funcional. Sua proposta tem que ser funcional. Outra coisa, pessoal, em conclusão, eu não escrevo, por exemplo, conscientizar. Né? Conscientizar. A gente não conscientizar não resolve problema nenhum. Para o Enem e para redações em geral, conscientizar não resolve problema. O que resolve problema? Instituir, criar, treinar, construir, conscientizar, informar. Não, para as redações em geral, não constituem uma proposta para resolver. Nós temos que informar a população a necessidade e a importância dos estudos. Mas será que a população não é informada sobre isso? Não é conscientizada sobre isso? Claro que é. Agora, uma proposta real institui, constrói, desenvolve, enfim, inúmeros outros, cria. Então, são verbos nessa linha: instituir, criar, desenvolver, elaborar, construir, fazer, treinar, preparar. Todos são verbos que você pode utilizar aí para construir a sua proposta de intervenção. Agora, conscientizar, informar, levar a sociedade a compreender, nada disso vai resolver problema nenhum. Ok? Precisamos de ação. É assim que a proposta de intervenção funciona. Ok? Bom, pessoal, eu vou disponibilizar, além dessa videoaula, vou disponibilizar para vocês esse arquivo Word que nós vimos. E se vocês têm alguma dúvida, entrem em contato comigo. Mas eu espero que esteja bem claro para vocês as partes fundamentais de uma redação. Muito obrigado, fiquem com Deus, até mais.